Nossa, parece que tem um campo de força aqui. Você está no Esquemox e eu sou o professor Carlos Bainardes. Pois é, campo de força. Será que ele é exatamente como aparece nos desenhos? Como, por exemplo, esse que eu estou colocando aí para você ver? You are. My sister! How are you doing that? I don't know. Whatever you do, don't stop. Claro que campo de força não é assim, não é mesmo? Então, nessa aula do Esquemox nós vamos ver algumas ideias sobre campo de força, não só ligado a uma área da física, mas o campo de força em várias áreas da física. Vale a pena conferir? Vem comigo, vamos ver essa aula então. E aí, você também achava que campo de força era igual àquele que aparece nos desenhos infantis, em que a gente atira e daí aparece o campo de força e o tiro não passa pelo campo de força? Pois é, campo de força é algo na física bem diferente do que aquilo que a gente vê em desenho animado. Olha só, aqui nós temos a imagem da Terra e ali nós temos o campo gravitacional da Terra, que é representado pela letra G, e nós sabemos que o campo gravitacional ele aponta para a superfície da Terra. Pois é, você sabe disso, não sabe? Isso, inclusive, justifica porque, por exemplo, que todos os corpos, quando caem justamente sobre a superfície da Terra. É claro, se ele não estiver muito longe da superfície da Terra, ele cairá sobre a superfície da Terra. Então, olha, por exemplo, aí o que acontece com a maçã. Não importa em que lado da Terra está, seja no Brasil, seja no Japão, os corpos caem na direção da superfície da Terra. Agora, como que nós relacionamos essa força que age sobre a maçã e o campo que envolve a Terra? Então, observe que aqui nós temos uma equação em que G, que é a aceleração da gravidade... Então, nós temos aqui que G, que é a aceleração da gravidade, que é o nosso campo gravitacional, ele é dado pela força F, que é a força que age sobre a maçã, dividido pela massa. E aí você fica pensando, nossa, mas que força é essa que age sobre a maçã? A força que age sobre a maçã nós conhecemos como força peso, certo? Então a equação que você vê ali, o que eu fiz? Eu joguei aqui ó, o M multiplicando o G e fiquei com M vezes G, que você vê aqui, e P nada mais é do que o F. Então essa é a força peso, certo? Então aqui nós vimos o primeiro campo, que é o campo gravitacional, onde, olhando na expressão aqui de cima, o campo é a divisão da força, que seria a força peso, pela massa. Mas agora observa aqui que nós vamos dar uma olhadinha no que seria o campo elétrico. Então nós temos duas placas, que é o que você vê aqui em cinza, uma placa carregada positivamente, a outra placa carregada negativamente, e entre as placas nós temos um campo que é o campo elétrico, representado pela letra E. Agora veja só, como que esse campo elétrico vai agir sobre um objeto que nós colocamos dentro desse corpo elétrico. Não sei se você percebeu, mas todo objeto que é abandonado dentro de um campo, ele fica sujeito a uma força. Isso aqui nós vimos, inclusive, ali com a maçã. Começou a surgir uma força sobre a maçã que puxava ela em direção à Terra. Aqui nós temos, então, uma força que agirá sobre uma carga. Então, nós temos uma carga. Atenção, aqui é só o símbolo de vetor. Essa carga, ela começa a se movimentar sujeita a uma força F. Então, o campo está para baixo. E a força que empurra essa carga, empurra a carga para baixo, porque a carga elétrica, dentro de um campo elétrico, é justamente a força, é a interação entre a carga e o campo. E como que nós determinamos a intensidade do campo elétrico? Numa situação como essa, observe que nós temos que o campo elétrico é a divisão da força que age sobre a carga
pelo valor da carga. Então, assim é que nós temos o campo elétrico. Mas agora vamos ver um terceiro campo, que é o campo magnético. Então, nós temos aí o espaço onde essas linhas que você vê orientadas com sentido para baixo são as linhas de campo magnético. Então, representado o campo magnético pela letra B, essa setinha sobre o B indicando que é um vetor campo magnético que aponta verticalmente para baixo. E vamos fazer o seguinte, veja. Nós temos aqui uma carga elétrica dentro do campo magnético. Essa carga elétrica dentro do campo magnético, primeiro, se existisse o monopolo magnético, mas o que é monopolo magnético? Monopolo magnético seria o que não existe, um ímã com um polo só, ou só teria polo norte ou só teria polo sul. Como não existe o monopolo magnético, essa carga ela não pode ficar parada, ela tem de estar em movimento. Logo, essa carga, se ela estiver em movimento dentro desse campo, aqui nessa situação em específico, surge uma força F que a empurra dentro do campo no sentido que aqui você vê. E como que a gente, no caso, determina o campo elétrico a partir dessa força e dessa carga positiva que se movimenta dentro do campo? Observe que a equação diz que a intensidade do campo é igual à força que age sobre essa carga dividido pelo valor da carga multiplicado pela sua velocidade. Porém, é importante notar nessa equação que eu acabo de apresentar para você que a equação aqui escrita ela está na forma vetorial. A forma vetorial propriamente não é para a gente substituir os valores numéricos quando a gente tem. Ela fornece aqui uma relação entre a força e a velocidade, em que a razão entre a força e a velocidade, ou um chamado produto vetorial, aqui entre força e velocidade, o resultado desse produto vetorial é o campo magnético. Mas, quando a gente quer substituir valores numéricos e fazer o cálculo do campo magnético, então, nós temos o cálculo do módulo da intensidade. Para determinar esse campo magnético, então, nós temos o valor da força que age sobre a carga, dividido pelo valor da carga, vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo. Mas é muito importante notar que esse seno do ângulo é o ângulo entre o vetor campo e o vetor velocidade. Então, a carga ela entra num determinado ângulo em relação ao campo, e nós, para calcularmos a força, precisamos justamente saber qual é o ângulo entre o vetor campo e o vetor velocidade. Então, nós sabemos qual é a orientação do campo, sabemos qual é a orientação da velocidade. Se a gente tem, então, a força, a carga, a velocidade e o ângulo, nós conseguimos determinar quanto vale esse campo. Certo? Então, essa aula terminou e eu te convido a assistir uma outra aula que eu vou colocar o link aí na descrição. É uma aula sobre campo magnético. Então, quer dizer, nós já vimos como funcionam os campos, certo? E você pode agora assistir uma aula sobre o campo magnético em específico, como que ele funciona. Nessa aula tem a teoria, tem os exercícios. Então, vai lá, assiste essa aula e valeu ter visto você por aqui. Até a próxima! Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicalbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.